Olá, sou o professor Daniel Barbosa dos Santos e irei tratar do tema segurança alimentar e nutricional. Tema importante, né? Então começaremos a falar um pouco do acesso à alimentação, né? Todas as pessoas têm direito a uma alimentação saudável, acessível, né, de qualidade e em qualquer quantidade suficiente, de modo permanente. A alimentação adequada e saudável deve ser baseada em práticas alimentares promotora da saúde, sem comprometer o acesso e as outras necessidades essenciais. Desse modo, fica claro que toda a população, todo ser humano necessita de ter acesso aos alimentos, porque é fundamental para a subsistência de um ser humano. O acesso à alimentação deve também ser produzida de forma sustentável, garantindo a proteção ao meio ambiente, à justiça social e o direito à terra e ao território. Quando falamos do território, estamos falando de espaço, e esse espaço ele tem a sua diversidade de produção, né, de alimentos, que as pessoas vão ter acesso de acordo às suas regiões, e daquela forma também são identificados os tipos de alimentos. Esse é um direito de todas as pessoas residentes no Brasil, nascido ou não aqui, respeitando-se as dimensões socioculturais e regionais. A agrobiodiversidade, a ancestralidade negra indígena e a africanidade e as tradições de todos os povos comunidades tradicionais e todas as suas identidades e culturas alimentares, a quais são patrimônio imaterial da nação brasileira. Desse modo, reforçamos, né, aqui a importância desse acesso ao alimento e dizendo que esse alimento ele é uma propriedade imaterial brasileira. Então, quer dizer, nós podemos identificar quais são os nossos produtos originários no nosso país. Então, para poder a gente dar continuidade e podermos, de fato, trazer um pouco desse contexto da regulamentação dessa lei que normativa esse acesso ao alimento, vamos estar falando aqui sobre a lei que regulamenta a segurança alimentar para a população brasileira. A Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, é a lei federal. Isso é a lei que normatiza a questão, né, da segurança alimentar no Brasil. Criados, então, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAN, né, que esse sistema ele já é estabelecido no Brasil, com vista em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dar outras providências. Então, desse modo, entendendo que a lei ela regulamenta, né, essa forma de que toda a população brasileira ela tem direito ao acesso à alimentação. E nós temos um marco regulamentório, né, que regulamenta esse direito. Né? Então, a Lei 11.346. Então, desta feita, aí lá em 2010, nós temos aqui a emenda constitucional. Essa emenda é que traz toda a questão, né, que já vem da LOSAN, mas a Constituição Federal precisava constar para, de fato, ela ser constitucionalizada pela Constituição brasileira. Então, na garantia desse direito, a Constituição de 1988, em 2010, acrescenta em seu artigo 6º a garantia da alimentação. Então, isso até 2010 não tinha essa complementação. Então, ela passa a ter isso como garantia de alimentação. Então, quer dizer que é constitucional. Ela é com base na Constituição Brasileira de 1988. O que diz a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN? No artigo 3º, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todo o acesso regular e permanente dos alimentos, né, que é de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base prática alimentares promotora da saúde, que respeita a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Esse contexto ele vai levando nós para a regionalização e também a questão da preservação
ambiental. Sabemos que a produção de alimentos com qualidade é uma produção que ela vem de culturas, uma produção que não tem uso de agrotóxicos, uma produção que ela automaticamente é sustentável, né, pela a própria terra, pela própria adubação orgânica, pela própria questão produtiva. Então, é natural. Então, desta feita, esse alimento, ele é um alimento saudável para o consumo humano. Vamos conhecer agora alguns produtos que representam a agrobiodiversidade. Então, isso é muito importante quando nós tratamos da agrobiodiversidade, como nós tratamos, né, também da biodiversidade, quando nós falamos no extrativismo. Então, estamos falando de uma série de informações que ela vai encaminhando para um contexto de uma segurança alimentar saudável. Então, podemos trazer alguns exemplos, podemos dizer, né, aqui de algum modo, uns exemplos de fruto do cerrado. Então, nós temos cagaita, nós temos o buriti, nós temos o murici e o açaí. Certo que o murici também dá no Varjão, né? E o açaí, ele se espalhou em todo o território brasileiro. O consumo. Então, hoje, praticamente todos nós, brasileiros, consumimos um pouco de açaí, né? Embora que a gente sabe que a sua tradição, a sua regionalização, né, a sua produção, ela vem do estado do Pará, mas com a expansão tomou conta de todo o território brasileiro. Então, isso é muito importante nós sabermos que esses produtos, eles concentram, né, uma nutrição que ela contribua, né, e venha somar com a nossa saúde, com a boa alimentação. O direito humano à alimentação adequada, podemos trazer aqui esse contexto dizendo que o direito humano à alimentação adequada, que podemos chamar de DHA, né, porque essa sigla, vocês vão encontrar em vários espaços, em várias leituras, né, várias citações, que quando falam do DHA, está nos referindo ao direito à alimentação adequada. Então, realiza-se quando todo homem, a mulher, criança, jovem, idoso, tem acesso garantido e interrupto à alimentação adequada e suficiente por meios próprios e sustentáveis. Então, quer dizer, ela abrange toda a faixa etária de idade. Então, a segurança alimentar é muito importante para a nossa vida, né, para o nosso desenvolvimento humano, porque sem alimentos nós não conseguimos sobreviver. Então, quando fala também desse alimento, nós estamos referindo às faixas etárias de idade, e todos precisam ter acesso a esse alimento, que é de qualidade, de quantidade suficiente para nos mantermos, né? Então, aí nós temos uma classe, né, por exemplo, os idosos, que precisa de uma alimentação adequada, né, balanceada e nutritiva, e as crianças também. Desse modo, podemos dizer que o DH está intrinsecamente ligado ao direito à vida, na medida em que a alimentação constitui-se em condição fundamental para a sobrevivência do ser humano. Então, quando nós abrimos esse espaço do direito humano, nós estamos falando de uma garantia constitucional. Nós estamos falando de uma alimentação que ela é garantida para todos nós brasileiros, e que nós possamos entender que, quando nós falamos da segurança alimentar, nós estamos falando de um marco regulatório, de uma questão que ela é institucional, que ela é regulamentada. Então, dessa forma, precisamos conhecer cada vez mais esses espaços e o direito aos alimentos. A Lausanne também ela afirma, no seu artigo 5º, a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. Quando nós vamos tratar da soberania e quando nós falamos, né, que confere aos países, porque a própria ONU reconhece, né, o alimento que deve ser garantido para todo o povo brasileiro, para toda a população do mundo, aliás, né? Então, desse modo, cada país começa a traçar suas metas, começa a se organizar na questão da produção, na questão, né, dos alimentos, dando direito às pessoas que são vulneráveis ter acesso aos alimentos, aquelas que não conseguem se prover
ter acesso aos alimentos. Então, a Lausanne, ela reafirma que a Lei Orgânica, né, de Segurança Alimentar e Nutricional, no seu artigo 5º, traz esse reforço. E quando fala sobre a produção e o consumo de alimento, nós estamos falando também de uma produção de alimentos saudáveis. Nós estamos referindo ao alimento que é a base de tudo. Nós não estamos falando de qualquer alimento. Nós não estamos falando de qualquer produto. Nós estamos falando de uma alimentação que ela é essencial para o nosso desenvolvimento humano e que nós possamos ter o consumo suficiente, que esse consumo ele vem suprir as nossas necessidades. O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAN, institucionalização de um sistema do governo para atuar com o tema de SAN de forma articulada intersetorialmente no país, ela vai trazer um processo de como se deu toda essa conquista, né, de como foi traçado todo esse processo da segurança alimentar e que nós possamos compreender que já vem de uma base de uma longa caminhada. Em 2003, a estratégia da fome era a questão de zerar, né, e fazer a reimplementação de um órgão de controle social que era o Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional é um espaço de instância que fica dentro da Secretaria Executiva do Governo Federal, que é onde discutia as políticas públicas e trazia todo o processo de como a população brasileira poderia ter acesso a esses alimentos. Então, quer dizer, a partir daí, fazia com que todas as discussões para a implementação da política e para exigir que a política pública pudesse atender todas as classes, independente da faixa etária, estava aí o Conselho que discutia a segurança alimentar e fomentava os investimentos junto ao governo na política de segurança alimentar. Então, em 2004, traz-se a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que traz a base de toda essa bagagem que eu acabei de trazer a vocês. De 2006 a 2007, aí é onde entra a Constituição, né, da Lei 11.346, que é a Lausanne, né, que regulamenta todo esse contexto da segurança alimentar. Então, quer dizer que nós temos uma lei que regulamenta a questão da segurança alimentar. Então, ela é constitucionalizada. E aqui, nesse período de 2006 a 2007, também realizou a terceira Conferência de Segurança Alimentar. Então, traz muitas informações e sempre pontuando a importância da segurança alimentar e nutricional. E de 2010, faz a instituição da Política Pública Nacional de SAN, que nesse contexto também vem o PENSAN. O PENSAN é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o plano ele começa a direcionar todo o contexto da política, garantindo de fato que a segurança alimentar ela seja garantida para toda a população brasileira. Então, aqui tem o decreto 7.272 de 2010, que regulamenta o PENSAN. 2010, a inclusão da alimentação como direito humano na Constituição Federal, que eu reportei a vocês, então aqui vai reafirmando. Então, nesse contexto, esclarecendo que o SISAN é o sistema público que assegura a todas as pessoas que vivem em território nacional estarem livres da fome e terem direito à comida de verdade por meio da gestão intersetorial das políticas públicas. Então, a segurança alimentar ela é uma política pública. Todo o contexto que se envolve e se discute a segurança alimentar, ela precisa ser discutida entre as instâncias, né, tripartite, que é governo federal, governo estadual e governo municipal, e bipartite, que é o governo estadual e municipal, que trata mais do contexto próximo da população. Então, aqui nós temos aqui, né, dentro do contexto do Plano Nacional do PENSAN, nós temos a CAISAN, que ela é que faz a validação do Plano Nacional. Então, a CAISAN é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a Câmara é que faz com que todo esse processo ele vai se criando corpo e vai trazendo todas as suas evidências regulamentadas
que é onde nós vamos utilizar para a base de estudo, pesquisa e fazer essa implementação no Estado e nos municípios. E aí, nós temos a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que é, né, a Lei 11.346, que ela vai trazer todo esse processo de garantia do direito. Então, a segurança alimentar, ela é um processo que precisa ser entendida, ela precisa ser aplicada e ela precisa ser discutida nos espaços. Então, isso é fundamental compreendermos, né? Você é aluno, né? Nós, como professores, aprofundar mais na discussão, e isso vai fazendo com que nós entendermos que a segurança alimentar ela é um direito de todos nós e ela é constitucional. Então, existe a política. Então, quando se trata da segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando de algo que é garantido por lei. Nós estamos falando algo que existe, que está dentro dos espaços estudantil, está dentro da academia, e nós vamos aprofundando cada vez mais e compreendendo como se desdobra todo esse processo. Então, finalizo aqui desejando a vocês um bom estudo, faça um bom aproveitamento dessa discussão, aprofunda na lei, né, na Lausanne, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que vocês possam compreender também quais são os produtos, né, que de fato é alimento saudável. Então, é muito importante quando nós abordamos essa discussão e nós mesmos compreendemos que a alimentação é um direito de todos. A alimentação ela é a base para a nossa sustentabilidade humana, que é esse alimento que consumimos, vai dar condições para nós termos energias, para nós podermos pensar e podermos discutir com mais propriedade. Então, desejo a vocês um bom estudo.